Amigos da TV Campos Floridos, estamos aqui ao lado do CEL, no antigo Posto Central de Saúde, onde hoje, nesta quarta-feira pela manhã, iniciou a vacinação da população em geral. Você vê o grande número de pessoas que veio buscar, filas enormes que dão volta aqui, inclusive, na quadra. A gente veio acompanhar esse início de vacinação. Vamos chegar aqui no senhor, como que é o seu nome? É Antônio Carlos. Antônio Carlos, quantos anos o senhor tem? 58. 58, e tá chegando hoje aí, o momento de tomar vacina. Opa. Quanto tempo o senhor tá aqui na fila, gente? Aí já 1h30, mais ou menos. Mas agora valeu a pena a espera. Vale a pena, se fosse para ficar o dia inteiro eu ficava. Amigos da TV Campos Floridos, estamos aqui com a secretária de Saúde, Andréa Silva, que está acompanhando hoje o início da vacinação da população em geral, né, André? Isso mesmo, bom dia, Diego, bom dia a todos. Estamos aqui, a fila está bem grande. Nós iniciamos hoje a imunização da população em geral, né? E temos um quantitativo de vacina. Obviamente, a gente não consegue dizer se toda a população vai ser imunizada essa semana, né? Nós recebemos 800 doses, tranquilizo a população, que eu sei que a regional vai mandar mais doses, mais imunos ainda essa semana, então é difícil dizer, né, Diego, para a população não vir, para não tá, porque eu sei que a ansiedade para ser imunizada é muito grande, então eu não teria nem como dizer para as pessoas, mas o que eu posso dizer é assim, tenham calma, eu sei que todos serão imunizados, a Secretaria de Saúde, o Ministério da Saúde, todos nós temos a intenção de imunizar toda a população, né? A única maneira que existe da gente controlar um pouco dessa pandemia. Então eu peço para que as pessoas estejam aqui, mas que venham sempre de máscara, que evitem ficar muito próximos, né? Que tragam sempre álcool, que evite trazer, se for possível, né, acompanhantes, vir só quem vai realmente ser imunizado. Lembrando que o vírus está aí, ele existe, nós estamos tendo um aumento significativo no número de casos, então eu gostaria de pedir o apoio da população nesse sentido. Hoje, então, iniciou a vacinação do público em geral de 55 a 59 anos. A tendência agora é seguir abaixando aí por faixa etária até os 18 anos? Exatamente. Assim como nós fizemos com a população acima de 60 anos, agora nós fazemos com a população abaixo de 60 anos, né, de 59 a 18. E eu sei que, assim, que a ansiedade é muito grande, mas eu sei que nós também receberemos imuno suficiente para vacinar toda a nossa população. André, sobre esse recente aumento de casos, né, tivemos aí 48 casos na segunda, 33 ontem e voltamos aí a 200 casos ativos, coisa que a gente não tinha desde março, né? Exatamente. O que acontece, né, Diego? A gente vem falando disso insistentemente, né? A população acaba, de certa forma, relaxando, né? Continuam com as aglomerações, continuam com as festas. Nesse final de semana, que nós tivemos o apoio da polícia, que foi feriado, nós tivemos muitas denúncias e tiveram muitas autuações, muitas infrações. Tivemos estabelecimentos interditados, tivemos residências autuadas e infracionadas, a multa é alta e a gente não multa para arrecadar dinheiro, né? Não é esse o objetivo, mas o objetivo é inibir essas aglomerações, esses encontros, né? Tudo isso que a gente está fazendo, os profissionais aqui, a gente tem que remanejar, tirar da unidade de saúde, para fazer parte da imunização. Então tudo isso que a gente está fazendo, todo esse esforço que todo profissional de saúde faz desde o início dessa pandemia, vai ser sempre em vão se a gente não tiver a colaboração da população. Se a população não se conscientizar, se não evitar aglomeração, encontros, festas, né? Não é o momento para isso, né? Nós estamos tendo aí, tem regiões, a Regional de Maringá, por exemplo, colocou um anúncio, estava com uma superlotação, não tinha mais local para internação de paciente, tinham pacientes que precisavam de respiradores e não tinha respirador. Então colocou assim uma mensagem de alerta e a gente não quer chegar a esse ponto, mas para isso a gente depende da população também, né? Não adianta a gente impor medidas restritivas se a população não se conscientizar e não aderir a essas medidas, né? Vão ser sempre em vão. Então a gente sabe que hoje a gente já conhece, já estamos há mais de um ano enfrentando essa pandemia, a gente sabe que o maior problema que nós temos ainda acaba sendo nessas festas, nesses encontros,
muitos casos eles são contaminados e existe a multiplicação e a contaminação em ambientes familiares. Não necessariamente de pessoas que moram na mesma residência, mas o filho visita a mãe, está contaminado, às vezes está assintomático. Eu vejo muito nas redes sociais uma cobrança em relação ao monitoramento. O centro de referência monitora essas pessoas que estão, essas mais de 200 pessoas que são casos ativos, são monitorados. O que acontece? A cada 24 horas é monitorado a pessoa que tem um risco. Se não, é monitorada a cada 48 horas. Então, assim, isso acontece. A gente tem feito o que a gente pode fazer, mas a gente também depende da população. Se a pessoa tem sintoma, ela não deve sair, ela não deve trabalhar. E a gente vê muitas pessoas que acham que é uma alergia, que é uma rinite, que é um resfriado comum e negam muito a questão da Covid, evitam a questão do atestado, enfim. Então, a gente precisa mudar um pouco essa consciência que a população tem tido. André, que assusta também pessoas que relativamente jovens, né, que estão indo a óbito. Ontem, por exemplo, tivemos um óbito de uma mulher de 42 anos e de um homem de 37. Exatamente. O que acontece, né, Diego? Hoje, graças a Deus, as pessoas mais idosas, né, que possuem comorbidades, que têm mais risco, elas já foram imunizadas. Então, o risco acaba sendo menor de complicações. A vacina, ela faz isso, ela evita complicações. Mas nada na medicina é 100%. Então, o que a gente vê, né, mesmo que seja imunizado, os cuidados precisam ser mantidos. E a população que está sendo contaminada atualmente é a população mais jovem. Então, o que vai acontecer? Quanto mais jovens contaminados eu tenho, mais risco de complicação na pessoa jovem existe. E não é, às vezes, muitas pessoas, né, porque no início a gente dizia que a doença complica e que tem muito mais gravidade em pessoa idosa e com comorbidade. E hoje a gente vê que existem pessoas também jovens e sem comorbidade que também acaba tendo complicações e acaba infelizmente indo a óbito. Então, assim, por isso que a gente insiste em pedir à população que compreenda o momento, que tente, é lógico, eu não estou dizendo aqui para as pessoas não trabalharem, para as pessoas interromperem as suas vidas, mas eu estou pedindo um pouco de paciência. A gente está numa fase que, se Deus quiser, a gente vê uma luz no fim do túnel. Essa imunização é a luz que a gente precisava, é uma esperança que a gente tem. A vacina é uma esperança. Então, o que a gente precisa? A gente precisa um pouquinho mais de paciência. As pessoas vão poder voltar a se encontrar, vão poder voltar a se abraçar, mas precisa ainda de um pouco de paciência. Se a gente não tiver isso, a gente vai continuar perdendo pessoas queridas. Notícias é aqui, na TV Campos Floridos. Oferecimento Arrusec, Ceral, Colégio Colônia Holandesa, Criativa, Kelvin Supermercados, LA, Nova Canaã, Peroto Pneus, Prímula, Sicredi, Estúdio Sorrisos, Tropical, Uninter, Visão Net e 0 Grau.